Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim, segundou, viu, aqui na TV Mar, junto com a gente. E olha, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre um assunto muito importante, saúde mental materna. Por que esse tema é tão importante? Porque muitas e muitas mulheres que são mães estão passando por problemas, estão passando por momentos muito difíceis. E a gente vai bater um papo bem legal para te ajudar a viver uma vida com mais limpeza, tá? Já também nós vamos falar hoje aqui no programa sobre o Dia Mundial da Voz e ainda sobre furtos e roubos em condomínio. Quem que é o culpado? É já tudo isso aqui no Bem Assim. Então não sai daí, porque o programa está começando agora. Programa Bem Assim. Oferecimento: Mercado das Artes 31. O melhor de Alagoas em um só lugar. E Hora Única. Cada sorriso é único. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja bem-vindo. Nós estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Que coisa boa ter você aqui ligadinho com a gente através aí do canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Obrigada pela companhia de cada um de vocês. E olha só, viu, pessoal, também sempre lembrando que nós estamos presentes ali nas principais plataformas digitais. É só você acompanhar a gente lá pelo YouTube, Instagram, Facebook e Twitter. Tá tudo aqui passando na sua tela. Vamos lá começar o nosso dia por aqui hoje. Olha só, viu, o seguinte, muitas mamães, acabam ali tendo que viver um pouco com a saúde mental sempre ali naquela corda bamba, Vamos falar então sobre esse assunto para te ajudar a você que está passando talvez por um período, por um momento difícil. E aí eu convoquei uma pessoa muito importante e que tem se dedicado ali a falar sobre esse assunto, a dar mais visibilidade, Que é a coach materna Camila Tenório. Bom dia, mais uma vez aqui. Agora é carreira solo. Sem me chorar hoje. Bom dia, seja bem-vinda, meu bem. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, de verdade. Eu que agradeço. Eu comecei falando que esse é um assunto que às vezes não tem tanta visibilidade. Você também pensa assim, Muito, Camila? justamente queria trazer isso, algo que eu também estou passando, E aí, quando a gente olha, realmente é muito negligenciado. A gente não conversa sobre isso. Essa carga mental que a mãe tem, a mulher, sobretudo, ela tem. Sim. E quando a gente vira mãe, obviamente, vai aumentar a demanda e essa carga mental, ela é aumentada, mas ela não é distribuída, E assim, teve até uma pesquisa que saiu, eu vou depois procurar, mas assim, uma pesquisa científica que saiu, que 95% das mulheres depois da maternidade sofrem essa carga mental muito forte. E chegam algumas a ter depressão, burnout que fala, Isso, burnout. E depressão, síndrome do pânico, elas desenvolvem, porque assim, a gente não conversa sobre isso, a gente não tenta estruturar isso para outras mulheres e aí acaba sofrendo essa carga. Você falou sobre não conversar sobre isso. Parece que é um assunto que a gente vê que já está totalmente ali incorporado a palavra mãe, Não, você é mãe, você tem que fazer isso. Não, você é mãe, você não precisa ficar, tá chorando demais, já tá fazendo mimimi, O pessoal fala muito isso, Mas assim, não é mãe? Então, parece que tipo assim, olha, a partir do momento que eu, me tornei mãe, pronto, que é automaticamente eu já tenho que carregar tudo isso junto comigo. Exatamente. E aceitar de boa, Exatamente. Isso é muito do patriarcado. Se a gente for estudar pela sociedade lá atrás, isso vem muito enraizado. Tanto nos homens, inclusive quem é mãe tem essa oportunidade de ser mãe de homem. Eu acho que tem uma estrutura diferente para ser criado, mas isso fica para outro assunto bem legal. Mas a gente, enquanto mulher também, a gente não pode abraçar uma sobrecarga que tem como ser distribuída para a rede de apoio, o parceiro que está em casa. Sim. Então, assim, a gente já fica com cobrança, E não tem que ser perfeito, tem que fazer tudo. A sociedade e a gente também pensa que não. Como você falou, eu sou mãe, tenho que aceitar. Poxa, ser mãe não é um pesadelo. A maternidade, ela pode ser leve. Então, a gente tem que conversar sobre isso e a gente tem que entender como é que a gente pode fazer para distribuir. Por exemplo, um exemplo bem tranquilo, o tal do pediatra. Sim. A mãe, ela vai pensar, porque assim, sobrecarga mental é tudo aquilo que é invisível. Todas as tarefas invisíveis mentalmente que a mulher ela tem. Porque ela vai pensar, ela está grávida, gestante. Ela vai pensar no melhor pediatra, ela vai pensar na localização,
ela vai pensar para poder marcar e dar o match com, sei lá, o trabalho do marido, a logística de casa. Ela vai ficar lá atenta no horário e no dia. Então, assim, tudo isso, o marido pode ir lá e com ela e quando acompanha, né, a criança, Sim. e levar. Mas toda essa sobrecarga, todas essas atividades invisíveis é na mãe. E isso pode ser dividido, isso pode ser comunicado com o parceiro, com a rede de apoio, para não ficar algo que não precisa dentro de você, né, na sua cabeça. Isso é sobrecarga mental. Muito bom. E aí, aproveitando assim, né, para a gente entrar um pouquinho mais no assunto, por que acontece, hein? Por que a gente acaba tendo aí essa sobrecarga mental, nós mulheres, e ainda mais parece que isso, né, como é que eu posso, se intensifica, acho que fica melhor essa palavra, quando a gente se torna mãe. É muito engraçado a gente levantar essa bandeira também, porque a gente, enquanto mulher, antes de ser mãe, a gente já tem muitas cobranças, sim, muito mais que os homens. A realidade é essa. De manter um padrão quase que insustentável, né? De ser praticamente um boneco de cera e seguir uma cartilha para poder ser boa tanto quanto os homens, ou chegar naquele nível. E aí, quando você vira mãe, isso se intensifica porque a sociedade ela não permite que a mãe erre. Ou que a mãe seja humana. Nós somos humanas. Além de mães, nós somos humanas. Então, é como a gente estava conversando antes. Ah, você é mãe, é isso aí, tá cansado, meu amor, isso aí tá no lucro. Então, assim, e a gente já vem enraizado sobre isso. Não, quando eu for mãe, tá, poxa, não vai ser bom. Mas não é assim. Isso acontece porque essa sobrecarga a gente não conversa sobre e a gente não para enxergar que certas coisas você pode dividir, você tem que dividir, porque Sim. você é um ser humano. Se a mãe, mentalmente, ela não estiver bem, pode acarretar, assim, numa depressão, numa tristeza, ela não vai ficar ali com a criança muito bem, nem com ela mesma. Então, assim, é uma série de problemas que pode ser resolvido em uma simples logística e conversas, né? Com a rede de apoio, enfim. É tão interessante, né, assim, Mila, a gente poder conversar sobre isso, poder conversar sobre isso também abertamente, porque parece que isso acabou por muitos e muitos anos ficando ali como algo assim, um assunto que não deve ser tocado, né? Tabu, né? Um tabuzinho, isso. Por quê? Porque antigamente, ali lá para antigamente mesmo, as mulheres, elas eram donas de casa e mães. Só que aí a gente, né, cresceu, a gente evoluiu e nós acabamos também ocupando o nosso espaço no mercado de trabalho. E aí veio mais uma função, né, que é a mulher profissional. Então, não, você já é mãe, não vamos tocar nesse assunto não, porque esse assunto aqui são as suas obrigações e você tem que cumprir. Apenas isso, né? Exatamente. Então, a partir do momento que eu até brinco, porque assim, na época da minha bisavó, ela só era, não que só era, mas era mais a função de mãe. Sim. E aí ela tinha aquilo. Na época da minha mãe, ela começou, por exemplo, a trabalhar. Então, a questão de casa, meio que como estava iniciando isso, eu sentia que não, está um pouquinho assim, não está 100%, mas ela está iniciando, essa questão era muito novo. E hoje em dia, como se já tem um patamar que a mulher ela trabalha e tudo mais, veio muito à tona essa função materna também, enquanto você trabalha. Você tem que trabalhar dentro de casa. Então, assim, é muito cansativo para a mulher, é desumano. É um patamar que ele não existe. Então, o meu conselho para as mães, mesmo aquelas que ficam em casa, porque assim, uma mãe que fica em casa, Mara, depois eu só fui entender isso depois que eu virei mãe, porque eu mesmo julgava. Sim. Eu sempre fui do corre, então eu não vou mentir que eu jogava. Falei, meu Deus, só fica em casa. Depois que eu virei mãe, falei, meu Deus, essa mulher, é lindo isso, ela poder se permitir fazer isso. Mas assim, essa mulher não quer pensar o tempo todo de fralda, cocô, ela quer também ter o tempo para ela, porque isso é saudável. Então, qualquer tipo de maternidade, seja que uma maternidade que você sai um pouco, você vai trabalhar, ou passa o dia todo fora, ou você fica em casa o tempo todo, a gente tem que saber ter esse equilíbrio. Porque, além de mães, somos humanas e qualquer ser humano precisa de um tempo para si. Precisa estar mentalmente saudável, porque qualquer sobrecarga, ela pesa. E a mente da gente não segura. Por mais fortalecido que você acha que for, uma hora vai decair. Porque não é saudável mentalmente você ficar um tempo todo sobre uma função pesada e não dividir isso. Entendeu? Uhum. Quais que aí são os efeitos, né, da importância da saúde mental materna? A saúde mental, a sobrecarga mental, quando ela não está bem trabalhada, estabelecida, ela é muito silenciosa, né? A gente vai um dia após o outro, com aquela demanda enorme, até
dá curto-circuito. Então, até lá, você pode acarretar numa depressão. Você fica extremamente irritada, cansada. Você fica, às vezes, sem vontade de fazer nada. Você não fica nem bem para poder lidar com o seu filho. Você, às vezes, fica de corpo presente ali. Sim. Mas, assim, só assim no automático, fazendo a função e não está nem conseguindo entregar para sua criança, que era algo que você pensou, né? Porque está lá cuidando do seu filho ou no seu trabalho também. Enfim, quando você não está mentalmente bem, você não consegue fazer nada bem. Você não consegue entregar. Não consegue. Então, quando você está chegando nesse limite, a gente tem que entender os nossos limites. Porque o meu limite não é o mesmo do seu. E está tudo bem. Mas a gente tem que se entender, a gente tem que olhar para dentro e entender qual é o meu limite. Se eu estou chegando no meu limite, o que é que eu posso fazer ali para desacelerar um pouco e começar a conversar com a minha rede de apoio, seja paga, não paga, seja marido, amigos, família, não sei. Você procurar isso para você poder desacelerar e a sua carga mental, ela diminuir. É interessante você falar isso, né? Eu não sou mãe, mas eu estava assim com uma sobrecarga mental muito grande recentemente, principalmente assim no lado profissional, né? Eu estava achando que eu estava tentando abraçar o mundo realmente apenas com os meus braços. E eu fui para uma amiga minha conversando, a gente, né, ali batendo um papo, eu desabafando, e ela chegou para mim e falou assim: olha, eu acho que você precisa parar um pouquinho e você precisa aprender a ver com um olhar mais leve esse lado da sua vida, porque às vezes quando não é leve, não faz muito sentido para a gente acaba ali sempre ficando muito sufocada com tudo aquilo. Então tente, em meio a essa confusão aí que você está vivendo, achar um ponto de equilíbrio, achar um momento de leveza, ou até mesmo ali algo que você consiga de alguma forma respirar, pausar, se acalmar, e aí você vai e retoma. E eu achei isso tão interessante porque foi exatamente o que me ajudou, porque eu comecei a, nessas situações em que eu estava vivendo, sempre procurar, sempre buscar um ponto de leveza, sempre ter um olhar sobre aquilo positivo, um olhar leve, um olhar de equilíbrio. O que é que eu posso mudar, o que é que eu não posso mudar. Então, se eu não posso mudar isso, deixa isso aqui quieto desse cantinho, que eu acho que é o melhor. E aí eu acho que talvez cada uma, né, buscando ali o seu ponto de equilíbrio, o seu ponto de leveza, talvez até ajude, né? Exatamente. Você falou algo tão importante que é o autoconhecimento, porque para você poder buscar o ponto de equilíbrio, você tem que olhar para dentro. Qual é o meu ponto de equilíbrio? Onde é que está saindo do eixo aqui? Então, assim, por favor, mamães, se conheçam. Procurem entender o limite de vocês. Está tudo bem vocês terem limite. Nós somos humanas, além de mães, de mulheres. Então, é importante para a sua família, para os seus filhos, para você não chegar nessa sobrecarga, você não ultrapassar, porque ela não é saudável. Você mentalmente bem, a sua vida, ela vai bem. Muito bom. E aí agora, né, eu fico com aquela perguntinha, assim, que provavelmente você deve estar se fazendo, você que é mãe. Camila, o que é que eu posso fazer, né, para conseguir ali cuidar da minha saúde mental quando o mundo parece que está caindo, quando parece que o mundo está ali se acabando? Eu sinto isso, porque eu sinto que quando a gente vira mãe, na verdade, a função da mulher como um todo, e quando você vira mãe, parece que é a cereja do bolo do tempo. O tempo ela é muito escasso. Então, você tem que virar nos 320 ali. Mas o que eu faço que funciona comigo, eu vejo que com muitas mães também. Procure conversar com a sua rede de apoio. Caso você tenha a sua rede de apoio, primeiro ponto, procure conversar com a sua rede de apoio para você poder... Porque tem coisas que a gente pega pra gente, porque é mais rápido de resolver e não é necessário. Se você tá falando pro seu marido para ele dar um banho na criança e, sei lá, a temperatura não tá tão quentinha como você quis e vai ser, não, da próxima vez eu mesmo que vou dar. Cara, deixa ele no tempo de experiência, né? Sim. Eu começo a falar assim, no tempo de experiência. Dá uns 3 meses de experiência para esse cara. Ele vai se organizar ali. Chama enfim, como for a configuração da sua família, chama essas pessoas e fala, gente, vamos dividir, porque tem certas coisas que você não precisa ser obrigada a fazer. Dá para você distribuir. Primeiro passo. Segundo, se conheça, né? Novamente, a gente traz isso à tona. Você precisa entender qual é o seu limite para você não extrapolar. Certo? E o terceiro passo é você realmente estar consciente, presente no momento que você está. Porque, às vezes, na maternidade, a gente fica na correria do automático e a gente acaba perdendo o sentido. Como você falou, né?
acaba que não faz sentido mais o ponto de equilíbrio. Cadê? O que é que vai fazer sentido aqui para mim? Então, assim, converse com sua rede de apoio, delegue. Sobrecarga mental precisa ser delegada, certo? Se conheça, tente estar presente no momento do que você está fazendo, se faz sentido para você. Não pode perder o sentido. Você falando agora, eu lembrei, né? Parece que nós mulheres, a gente tem, assim, alguma coisa que assim, não, só fica bom quando eu faço. Muito, muito. E assim, eu passei muito por isso. No início, eu queria fazer, até abrindo assim, eu sou mais reservada, mas até abrindo, eu queria fazer do meu jeito. Se meu marido, paciência, ele não fizesse do meu jeito, estava errado. E não estava do jeito dele. Ele também tem uma forma e vai agregar para essa criança. Então, assim, muitas vezes a gente tem que permitir que o outro, ele cumpra aquela atividade, aquela tarefa, mas do jeito dele, cumpriu. A gente vai se aprimorando, né? Então, assim, também libera aí para ele um pouquinho. Muito bem. Tá vendo, mulherada? Vocês que são dessas, falam assim, não, só fica bom quando eu faço. Segura aí, viu? Pezinho no freio. Tenta também, né, delegar algumas decisões, né, algumas tarefas. E tenta entender que cada pessoa vai ter o seu jeito de executar. Qual que é a grande mensagem que fica, hein, Mila, assim, quando a gente fala sobre saúde mental materna? A grande mensagem é não se cobre tanto. Eu acho que a mulher, quanto o todo, a gente já nasce com essa cobrança. E quando a gente vira mãe, novamente, é a cereja do bolo, porque a gente não se permite errar. Então, assim, entenda que antes de mãe, você é mulher, você é um ser humano. Então, não se cobre, vive o dia após o dia e se conheça. Porque através do seu autoconhecimento, você vai conseguir fazer tudo isso e não ter a tal da sobrecarga mental e viver uma vida plena. Muito bem, quem quiser acompanhar mais sobre esse assunto, é só seguir o podcast dessa mocinha aqui, né? Já está no 3º episódio, inclusive, né? A gente está agora com a Indy Mesquita, vai sair agora amanhã, inclusive. Amanhã vai sair o episódio, 8 horas da noite, no nosso canal, no YouTube, vai sair agora. E assim, muito legal, porque ela traz esse também, até eu fiquei refletindo com ela, eu falei, mas Indy, não sei o que, ela disse, Camila, mas olha, e bababá. Eu fiquei, meu Deus, é mesmo. Então assim, traz essas experiências maternas legais, a gente está trazendo esse podcast com o intuito justamente de conversar abertamente sobre coisas que a gente não se permite conversar sobre a maternidade, não deixando ela pesada ou leve, mas falando a real da maternidade mesmo, das coisas boas, as coisas não tão boas assim. E a gente vai amanhã tá lançando 8 horas da noite o episódio com a Indy Mesquita, tá muito, muito bacana. E é interessante, eu lembro que recentemente, né, a gente assim viu a Indy quando ele teve a 2ª filha, né, ela acabou sendo localmente, assim, quem acompanha, bastante criticada. E eu falo isso porque ela compartilhou, inclusive, lá no perfil dela, né, do Instagram, nos stories dela, por conta da forma como ela levou o pós-parto, né? Porque aí acho que entra muito aquela questão da expectativa e da realidade. Porque muitas vezes, por a gente escutar tanto de outras pessoas como é que foi o pós-parto, que foi difícil, a gente acaba projetando isso sempre em toda mulher, né, que tem filho. Exatamente. Assim, é engraçado porque cada maternidade ela é única, intransferível. E aí, no lado da Indy, o que aconteceu foi que ela foi, assim, o pessoal foi à tona, né, porque foi leve. Assim, ela teve que voltar a trabalhar porque ela ama, é algo que estava fortalecendo ela. E ela estava ali numa boa, né? Não estava desmaiada, morrendo. Então, assim, e aí ela foi criticada por isso. A gente às vezes é criticado porque dizem que a gente pesa na maternidade. A gente é criticado porque a gente diz que a maternidade pode ser leve. Ou seja, e quem está criticando são mulheres. Se você for olhar, a maioria das pessoas são mulheres. Então, assim, é uma coisa muito enraizada, Mara, que a gente tem. A gente não se apoia. A gente o tempo todo está julgando e disputando uma com a outra. Isso é muito, muito, muito da sociedade, enraizado. E a gente nem percebe isso. Era isso que eu ia falar. Às vezes é algo que a gente nem se dá conta, que a gente nem percebe, né, Camila? Que já está assim tão dentro, tão... Não é nem dentro, mas está tão naturalizado com a gente que a gente nem se dá conta muitas vezes. E é engraçado porque não valoriza a gente enquanto mulher, a gente não se ajuda. Porque se a gente se fortalecer enquanto mulher, a gente vai se ajudar. Eu vou abrir uma porta aqui, você vai abrir uma porta lá. E normalmente não. Sai a coleguinha e fala, ixi, essa daí vai procurar algum defeito pra gente se sobressair. E não precisa você ser a mais bonita, a mais inteligente, porque sempre é assim. Numa roda de mulheres, você tem que se sobressair de alguma forma, perceba. Não, tem que ser uma, tem que ser a mais bonita, uma tem que ser a mais inteligente, uma tem que se sobressair. Não é assim, você veja, os homens, eles estão lá no almoço se abraçando. E aí, meu velho? E aí, meu irmão? Eles são uma comunidade, eles se fecham. E a gente não faz isso, não é nem bom pra gente.
Não é bom para a gente fica disputando espaço. Quando ele já é pequeno, já tem um preconceito, e a gente, ao invés de se unir para largar esse espaço, chegar com força, a gente faz ao contrário. Então, assim, é um momento que a gente precisa realmente entender o porquê isso acontece, porque isso é desde a sociedade, se tem uma estratégia lá atrás, por que disso? E se a gente está se propondo a entrar no mercado de trabalho e a lutar por isso, poxa, vamos se abraçar e alargar, não estreitar, né? O espaço entre as mulheres. Maravilhoso demais. Quem quiser, então, acompanhar mais aqui, olha, essa linda Camila, como é que pode fazer, hein, Mila? Bom, eu tenho meu Instagram, é @CamilaTenório_, e o nosso podcast, que é @NaluPodcast. A gente está falando sobre maternidade real, dando dicas e conversando um pouquinho também para deixar essa maternidade mais leve e mais tranquila para você. Muito bem, então corra lá para acompanhar, tá? Obrigada mais uma vez. Muito obrigada, muito obrigada. Perfeito, já quero o próximo, já vamos definir o próximo tema. Obrigada, meu amor. Bom dia. Obrigada. Beijo. Você que está aqui ligadinho com a gente, rápido intervalo comercial, daqui a pouco nós estamos de volta. Não sai daí.